Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso podcast Tu Porém, o podcast literário da Igreja Adventista da Parada 15 de Novembro. E como os irmãos sabem, eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com o Samuel, o nosso grande amigo, que a gente sempre tá com muita saudade dele, né? Porque ele mudou de igreja, né? Pra variar, mas tudo bem. Ele está aqui hoje nos presenteando com a presença dele. E aí, Samu, como você tá? Olá, Paulinha, tudo bem? Olá, irmãos. Sim, eu tô em outra igreja, mas sempre tô aqui com vocês. Sempre tô aqui participando, ajudando no que for preciso. Eu também não estou sozinho, Paulinha. Estou aqui com a nossa amiga também, a Fernanda, ajudando sempre nos departamentos da igreja. É isso, né, Fernanda? É isso. E aí? Olá, irmãos. É muito bom estar aqui novamente. Dessa vez com a voz um pouco anasalada. Não sei se vai sair, vai dar pra perceber, mas tudo certo. E bora comentar sobre mais um capítulo desse livro que é maravilhoso. E é claro, eu estou aqui com a Paulinha. Então vamos começar mais um episódio. Então é isso, queridos. Vamos começar mais um episódio dessa temporada que está incrível. Bom, irmãos, como vocês já sabem, o livro que a gente está conversando, né, nessa temporada é o Mil Cairão ao Teu Lado. É um livro também publicado pela Casa Publicadora Brasileira. É um livro, como a gente está lendo, ele é biográfico, né? É a filha do soldado Hazel que conta a história de como foi para a família dela viver na Alemanha nazista, né? Durante todo esse período. Como se alguém aqui tá chegando aqui agora, né? Não sei se de repente é o primeiro episódio que tá assistindo. A família Hazel é uma família alemã. E o pai deles foi convocado para a guerra. E eles eram adventistas do sétimo dia. Então a gente tá vendo aqui como foi ser adventista do sétimo dia em meio à guerra, né? E ainda mais no caso do Hazel, que foi convocado para esse exército, né? Um dos piores exércitos do mundo. E hoje, no episódio de hoje, o episódio 47, né? Nós vamos comentar sobre os capítulos 5 e 6. Vamos começar pelo capítulo 5, que é Na Floresta Negra, que dando um resuminho bem por alto desse capítulo, eles viviam em Frankfurt, né, que é uma grande cidade lá na Alemanha. E em determinado momento na guerra, Frankfurt começou a ser muito bombardeada, as coisas estavam sendo muito difíceis. Fora as perseguições que eles estavam sofrendo, porque as crianças não iam à escola aos sábados. Os vizinhos da Helene ficavam cobrando que ela fizesse parte do partido nazista e ela não era. Então, assim, as pressões começaram a aumentar, além, né, dessas toda hora ter bombardeio. Então, ela faz uma oração a Deus e ela consegue ir para a Floresta Negra, que é uma região na Alemanha, que é de uma floresta bem densa, e por isso que é Floresta Negra, porque quando você entra lá é tudo bem escuro. Eu já vi na internet, é um lugar bem lindo, bem bonito, assim, tem umas casas bem típicas alemãs, assim. E é um lugar bem aconchegante. E graças a Deus eles conseguiram um abrigo lá. Graças à senhora Fischer, que as crianças chamavam de tia Fischer.
que era uma viúva, amiga da família, que também era adventista. E aí agora eu passo a palavra para os meninos aqui, para Fê, para o Samu. O que vocês acharam desse capítulo? Eu falo que eu gosto muito desse capítulo, porque é um período assim, eles têm uma certa trégua, né? Você fica, nossa, em algum momento eles conseguiram viver sem estar tensos. Infelizmente não foi bem assim, a gente vai comentar um pouco mais sobre. Mas você fica pensando nisso, né? Que eles estavam bem. Ah, e a título de curiosidade, se eu posso estar errada, mas a Floresta Negra é cenário de alguns contos de fada, né? Dos irmãos Grimm, que eram alemães também. Mas enfim, vou passar a palavra aqui, que eu sempre falo demais. O que vocês acharam, meninas, desse capítulo? Bom, eu gostei exatamente por causa dessa calmaria, né? Que era algo que eles estavam precisando, porque no último capítulo que nós tivemos com a Helene, né? Ela passou por toda aquela pressão de ter que entrar no partido nazista e tudo mais. E ela vai exatamente pra lá por causa disso, né? Mas eu acho interessante que ela pensa que lá ela vai ser mais tranquilo, vai ter mais tranquilidade, mas não é exatamente assim. É claro que eles não passam por nada muito grave, mas não é exatamente assim. E é interessante que assim que eles chegam, ela ouve barulhos, né, de explosões. E aí ela pergunta sobre o que é. Aí a tia Fisher fala, né, que são as bombas, né. Aí a Helene tá pensando, a guerra também está presente aqui, né. Então, por mais que é interessante, né? Por mais que ela tentasse fugir, né? Da questão da visão da guerra e tudo mais, a guerra tava ali. Seja nos barulhinhos que eles ouviam, enfim. Mas um ponto que também é interessante, que vai, acho que ajuda um pouco a adentrar na questão do desafio, né? Que a Helene vai ter, é que nessa Floresta Negra haviam muitas famílias católicas, a Helene menciona. E ela até fica pensando, né, com um pouco de receio, porque pelo mesmo motivo de que os católicos, né, a gente gravou o podcast do Grande Conflito e a gente comentou nisso, né, no período lá da Inquisição e tudo mais, do quanto que eles perseguiram as pessoas, né, que eram contrárias às doutrinas deles e tudo mais. E ela ficou com um certo receio disso, né? Pela questão de guardar o sábado, pela questão deles também não adorarem imagens e essas coisas. Então, eu acho interessante que, por mais que a Helene vá lá pra Floresta Negra pra ter um pouco de paz, ainda assim tem aquela preocupaçãozinha, aquela ansiedade. E ela não está 100% tranquila, assim, enfim. Eu vejo como se a todo momento, obviamente, assim, a guerra vai se perseguindo ela, a família. Porque mesmo ela fugindo de Frankfurt, indo para um lugar que aparentemente parecia ser tranquilo, ela também via a guerra, como a Fernanda falou, ela via os barulhos, as explosões, e deve-se pensar que eu tentei me colocar no lugar dela, sabe? Tipo, caramba, até aqui a guerra chegou, sabe? Então, o sentimento de, acho que frustração seria pra ela. É verdade que no começo eu falei, é um lugar tão bonito assim, que você não imagina, né, que a guerra chegaria até lá. E eu gosto sempre de falar, a guerra é uma coisa tão horrível, tão imunda, que ela invade até os lugares mais belos, né, do nosso planeta. E deixa todos inquietos sempre. Quando você acha que você tá bem, tá seguro, algo acontece. E aqui já caminhando para comentar um pouco o final desse capítulo, tem um determinado momento que o prefeito da cidade, ele dá uma ordem que todos os estrangeiros, estrangeiros não, todas as pessoas que não eram moradoras da cidade, né, que vieram fugidas da guerra, todas essas pessoas tinham que fugir, tinham que voltar para a cidade natal delas. E, a princípio, a Helene não sabia o porquê. Ela
chegou a ir até falar com o prefeito, pediu para poder ficar lá, porque lá ela estava tendo uma vida melhor, né, do que em Frankfurt. Só que o prefeito, ele não muda de ideia, ele fala, não, todas as mulheres e crianças que não são moradoras daqui precisam ir embora. E aí, passaram meses depois, aliás, eu não sei se foram meses agora, se foram anos depois que a guerra acabou, a Helene fica sabendo por quê que o prefeito, né, mandou todo mundo embora. Que houve uma revolta de um povo marroquino, que eu não entendi muito bem essa parte. Eu acho que era um povo que estava também sofrendo muito com a guerra, eles estavam ali, né, na Alemanha, e chegou um certo ponto que eles se revoltaram e eles invadiram a Floresta Negra. E quando eles fizeram essa invasão na Floresta Negra, não vou dar detalhes, né, irmãos, mas eles cometeram abusos de diversos tipos, de diversas maneiras, bateram nas pessoas, assim, coisas horríveis eles fizeram. E aí, nesse momento, a Helene entendeu, né? Porque quando ela sai da Floresta Negra, ela sai, assim, bem entre aspas, ela sai brigada com Deus, né? Porque, tipo, poxa, Deus, você nos trouxe aqui, né, nesse lugar maravilhoso, que por mais que tenha alguns conflitos, assim, a gente tá bem melhor do que na cidade, e agora a gente tá tendo que voltar. E só que aí depois ela vê que Deus estava protegendo ela e as filhas dela, e os filhos dela, né? Que Deus, se eles tivessem ficado, ela teria sofrido, né, algum tipo de abuso. Então, assim, eu gosto desse livro por esse motivo, porque em pequenas coisas que na hora a gente não consegue ver a proteção de Deus, na hora a gente não entende, mas passa um tempo, às vezes pode passar anos, e só depois você realmente vai entender e vai descobrir o porquê que Deus te tirou de um lugar e colocou em outro. Agora, já avançando, a gente vai para o capítulo 6, que é Avançando para a Ucrânia. Ah, pegou trocadilho, né? Enfim, aqui, como os irmãos sabem, né, o livro ele é dividido em capítulos, obviamente. E aí, um capítulo é contando como era a vida da família na Alemanha, e o capítulo seguinte é contando como era a vida do soldado Hazel no exército nazista. E aqui a gente começa, aqui o exército alemão, né, avançando, e eles chegam até a Ucrânia. E aí eles descrevem, né, eu gostei muito desse capítulo, porque ele tem datas históricas, né, nomes históricos, né, tem aqui, é citado o Stalin, é citado a Luftwaffe, acho que é a Luftwaffe, que é a frota aérea, não sei falar, de Hitler, né, que destruiu vários aviões russos. Assim, a Alemanha foi invadindo os países como um trator, né, irmãos? E aí eles chegaram, né, na Ucrânia, que até então era um território pertencente à União Soviética, né? E lá o Hazel ele dá uma descrição, né, sobre as casas, que era tudo, tipo, a população era muito pobre, a população passava por muita necessidade, as casas, né, as fazendas foram tiradas das pessoas, né, pelo regime comunista, né, as casas foram tiradas das pessoas e eram, agora tudo era propriedade do governo, então as famílias tinham que dividir tudo que eles plantavam e colhiam, que eles não vendiam, né, era tudo lucro, tudo do Estado, né, então o Estado dava o mínimo de coisas ali para eles, e aí ele vai contando o estado de deterioração, como a vida da população estava difícil. E eu gosto muito dos capítulos do Franz, porque vai de encontro com muita coisa que a gente estuda, né, nas aulas de história e tal. E você, Samu, o que você achou desse capítulo? Então, Paulinha, uma das partes que me chamou mais atenção foi quando, nesse capítulo, ele conta que os soldados estavam muito exaustos, né, por toda a viagem, as coisas, os percalços da guerra, né, os percalços. E eles caíam no chão de tanta exaustão que eles estavam.
E nesse momento, o Russell, aconteceu isso com ele. Ele se machucou nos pés, muitas bolhas nos pés, os pés machucados de muito andar, né? E nessa hora, conta que o amigo dele, o cozinheiro, ajuda ele, leva ele até o lago para lavar os pés, lembrando que era uma água imunda. E o pouco momento de paz que ele teve foi nesse momento, que ele lavou os pés. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a oração que ele faz para Deus. Que ele vai lá, ele encosta numa árvore e ele faz a oração para Deus da seguinte forma: Querido Deus, tu sabes que a minha vida está entregue a ti. Quando saí de casa, senti segurança de que me levarias de volta seguro para minha família. Agora, tu me dás outra promessa, mas aqui estou doente e incapaz de continuar. A não ser que me ajudes, estarei perdido. Não sei que és um Deus cumpridor de promessas. Entrego-me em tuas mãos. Essa foi a oração de Russell. E essa oração, quando ele faz essa oração, ele pega e cai no sono, é contado aqui no livro. E quando ele acorda no outro dia, os pés dele estão totalmente curados. E conta que ele passa o restante da guerra com os pés bons e não tem mais problema nos pés. E isso me chamou muita atenção, que quando a oração ela é feita de sincera, ele pediu ajuda ali para Deus, né? E quando a oração é sincera, ela vai ser respondida. De alguma forma, a gente ouve muito na igreja que é o sim, não e talvez, né? E o legal é que ele foi ouvido de imediato ali. Eu acho interessante desse capítulo que passa a mostrar os desafios, né, do que é ser um soldado. Então, eu acho que os soldados começaram a ver que as coisas estavam se complicando exatamente naquele ponto. Porque, vamos lá, eu fico pensando como que é para um homem, né, que se alista pro exército. Ele tá lá por conta de alguma ideologia, algum aspecto político. E eles estão defendendo, naquele momento, no caso, né, a maior parte dos soldados estavam defendendo as ideias de Hitler. Mas o quanto que vale, né, a defesa dessas ideias? Porque o Samuca acabou de falar, por exemplo, eles começaram a sofrer com as bolhas nos pés, porque eles tinham que ficar andando o dia inteiro. E eles começaram a passar realmente por alguns desafios. A comida estava começando a ficar escassa, tanto que um dos momentos, alguns dos soldados, né, começam a roubar os mantimentos, algumas coisas das pessoas dali. E o Franz era o único que não estava fazendo isso. E aí ele chamava a atenção dos soldados e tudo mais. Ele falava de que aquilo não era certo. Inclusive, um soldado quase bate no Franz, né? Super irritado com ele. E é interessante que, mais pra frente, o general vai chamar a atenção exatamente dos soldados para que eles não façam mais isso. E aí o Franz, eu achei engraçado que ele não se segura. Ele falou, eu avisei. Então, assim. Mas eu acho que o ponto desse capítulo é exatamente isso. De mostrar a vivência, né? Dos soldados ali. O que eles passam, os desafios que eles passam por conta da escassez de alimentos, por conta de ser um trabalho muito cansativo. E tinha também o fator que, eu não sei se foi comentado, da questão do sábado, né? Que o Franz, ele se preocupou bastante na guarda do sábado. E ele, antes mesmo deles começarem a invadir, né?
a Rússia, ele faz uma oração pedindo para que Deus o ajude a guardar os sábados. E é interessante que toda vez que chega um sábado acontece alguma coisa que permite que o Franz ele consiga guardar os sábados. E o livro diz que ele guardou todos os sábados ali. É claro que lá pro final da guerra e tudo mais, houve uma perda de noção de tempo, né? Pode ser que ele tenha deixado passar assim, mas enfim, né? Quem sou eu para julgar, né? Não estou numa guerra. Mas a gente vê a fidelidade do Franz, né? De insistir em ter esse dia como importante. Tanto que mais pra frente a gente vai ver ele sobe de cargo, aí ele trabalha na contabilidade, ele passa a vender alguns mantimentos. Aí os soldados procuram ele pedindo algumas coisas. Aí às vezes é no dia de sábado. Aí o Franz fala que depois ele arruma, aí eles lembram, não, é sábado, a gente não pode comprar agora com você, não, tranquilo. Então, eles passam a entender isso também. E sem contar que, exatamente por conta disso do sábado, o tenente Gutschalk, ele pede para que o Franz, mais um outro soldado, estejam em uma posição lá pra defender e tudo mais, e era num dia de sábado. E aí o Franz falou, então, eu não vou ir porque é sábado. E aí o tenente fica revoltado, né? E você tá se recusando a obedecer uma ordem, e aí o Franz fala, eu estou sim. Tipo, ele insiste nisso. E a gente vê o quanto que o Franz foi muito fiel, porque eu, pelo menos, eu ia ficar com muito medo do que poderia acontecer depois, né? E, enfim. Mas esse capítulo, pra mim, foi surpreendente exatamente nisso, nos desafios que eles tiveram, até finalizando o capítulo, que tem uma parte que eu acho muito, muito forte, que um dos soldados, ele acaba pisando em uma mina e explode. E o rosto dele, enfim, né? Uma explosão. Não precisa não precisa explicar, mas ele fica mal e é muito triste porque ele chama pela mãe dele. Mas eu acho importante... Acho importante dizer essas questões porque, não sei, às vezes as pessoas acham que na guerra as coisas são, sei lá, a gente não tá na frente de batalha, a gente não vê o que acontece, né? É interessante nesse capítulo também, que é uma coisa que eu não comentei. Quando a Alemanha invade a Ucrânia, os soldados eles já estão bem exaustos, porque o clima é diferente. Os soldados foram bem castigados pelo clima e também pela exaustão física de uma guerra, né, gente? Não tem nem o que explicar. E é interessante que, assim, os soldados estavam sofrendo muito, que nem o Samu mesmo comentou dos pés do Hazel, né, que tava cheio de bolhas, que ele consegue um alívio ali colocando os pés numa água suja e tal. E os soldados que iam caindo pelo caminho, eles eram abandonados. Uhum. Então, só que quando você vê na Alemanha, qual era a propaganda do partido nazista, que eles né? Estavam vencendo. Que eles estavam vencendo. A Alemanha está avançando, a Alemanha é poderosa. A Alemanha vai conquistar, né, o tal do Terceiro Reich lá que eles falavam. E, na verdade, na linha de frente não era bem isso. Os soldados estavam morrendo, assim, a rodo. Seja por conflitos diretos com outros soldados, né, de inimigos. Seja por questões do clima, saúde, o estresse, mina, que nem a Fê. O capítulo, ele se encerra com essa cena muito triste, irmãos. É muito triste. Que ele pisa na mina, enfim, né. Os irmãos... Imaginem o que acontece. Eu acho importante. Eu entendi o que a Fernanda estava querendo dizer, porque é importante a gente falar que não precisa dar detalhes, lógico, do que acontece, mas a gente tem que lembrar que a guerra não é só o que a gente vê na televisão ou
no videogame pra quem é mais novo. Fica aquela coisa só de tipo... Não é aquilo romântico, né? Exatamente. As pessoas têm essa visão, né? Guerra, que legal. Não, gente. Pessoas morrem, pais de família estão morrendo. Inclusive, esse moço que morre no final, ele deixa a esposa e 4 filhos, né? O Franz, ele fala. E o Franz, no final, ele fica pensativo, né? Porque como ele era o secretário, ele que enviava as cartas, né? Informando os óbitos. Sim. E aí ele ficava pensando se alguém algum dia ia ter que fazer isso por ele. Porque ele ficava pensando se ele ia morrer na guerra e alguém ia mandar essa mesma tipo de carta pra Helene. Então é horrível, irmãos. É horrível. Não tem outra palavra. Então, pra encerrar aqui esse episódio, vou dar a oportunidade aqui, cada um vai falar o que achou desses dois capítulos, o que vocês vão levar pro coração, assim, o que vocês aprenderam. Tanto, sei lá, pode ser algo espiritual ou algo de história mesmo, enfim. Bom, eu vou começando já, né? Já que eu tô com a palavra. Pra mim, acho que é o livro todo. Eu acho que eu sempre vou falar a mesma coisa, que é o cuidado de Deus, né? Você não sabe, as coisas estão acontecendo na sua vida, você tá vivendo aquilo, né? Você tá no calor do momento. Você não entende algumas coisas que acontecem, mas depois, com o tempo, você com calma, depois de que tudo passou, aí você vê que era só Deus cuidando de você. E isso eu acho incrível, assim. Que a gente não entende, mas Deus sempre está cuidando de nós. E a todo momento ele mostra o cuidado, né, na história do livro, da família. Que não é só uma pessoa, é a família ao todo, assim, sabe? Até as crianças, todo momento ele vai cuidando. Acho muito incrível isso, o cuidado, é a palavra como a Paulinha falou. Eu acho que é muito disso, realmente, do cuidado de Deus. É muito legal poder ter as duas visões, né? Tanto do Franz quanto da Helene. As vivências diferentes, né? Mas o quanto que a família como um todo estava conectada em um único propósito. E um outro fator que marcou muito pra mim é essa questão da guerra mesmo, né? Que a gente acabou comentando, da não romantização. Eu acho que por isso que é muito importante a gente ler, ouvir e se aprofundar mais, não somente da Segunda Guerra Mundial, mas como se aprofundar das guerras que estão acontecendo para a gente ter ciência e eu acho para que a gente não deixa que morra em nós essa visão humana, né? De que a guerra, a partir do momento que países declaram guerra, isso é triste. Às vezes a gente quer... A gente que tá de fora, principalmente nós brasileiros, né, que somos um país que não entra em guerra e tudo mais, a gente tá sossegado, graças a Deus. Mas às vezes a gente quer tomar partidos, né? A gente olha por fora, vê aqueles opositores a gente e acha torce que é pra tudo time. Isso, a gente acha que tudo é uma partida de futebol. Sendo que não necessariamente é assim, né? E, enfim, são pessoas que perdem famílias, são vidas, sonhos. São muitas coisas, né? São pais morrendo, deixando seus filhos. São mães desesperadas com medo de se os filhos vão ter alimento ou não, enfim. É a imagem da guerra. Não tem como a gente romantizar isso, a gente pintar cor de rosinha, porque não dá. Então, isso sem contar, deixa à vontade, né, para que, e o pedido, né, a oração para que Jesus volte logo, né, para que essas situações não ocorram mais e o ser humano para de uma vez por todas de se destruir, né? Enfim, é isso. Bom, irmãos, nós ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que o livro Mil Cairão ao Teu Lado está disponível
para compra, né, no site da Casa Publicadora Brasileira e nas lojas físicas também. Você pode estar adquirindo ele. É um livro muito bom, recomendo muito a leitura. E vocês podem nos seguir lá nas redes sociais. Nós estamos aqui no YouTube, Adventistas do 15. Toda semana sai um episódio novo. E lá no Instagram também, nós somos o @tuporém.podcast. E lá a gente posta, né, sempre que sai um episódio novo. A gente tá tentando postar alguns cortes também dos episódios, filmando um pouquinho pra vocês. E é isso, nos sigam lá. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Compartilhe para todas as pessoas que você conhece. Um grande beijo. É isso aí. Tchau, tchau.